Olá, amigos do universo, sejam todos muito bem-vindos. Aqui é o nosso espaço de boas conversas, de bate-papo. Você quer aprender um passo a passo de como começar o seu negócio e do que você precisa saber nas primeiras decisões que você toma de empreender? Então fique aqui que nós vamos conversar coisas importantes, como eu prometi a vocês. Nesses 10 dias que nós estaremos juntos, batendo um papo aqui, eu vou trazer para você coisas que são fundamentais para que você conheça se você está começando um negócio ou se você quer mudar de profissão, de como você se posicionar, do que é marca, de qual a importância que isso pode ter no início do seu negócio. E eu basicamente quero falar para você um pouco da minha história, de como foi que eu cheguei até aqui ao universo, consultoria e serviços. O que aconteceu na minha vida? Como é que foi a minha história de vida para que você conheça um pouco melhor, porque eu tenho certeza que talvez grande parte de vocês pode se identificar, pode ver que já esteve nesse lugar, que já teve as mesmas ansiedades, as mesmas dificuldades, e crescer é um ponto de vista que você pode determinar na sua vida. Bem, eu sou filha de um casal formado por um nordestino. Meu pai era de Campina Grande, lá no Nordeste, na Paraíba, e a minha mãe, uma capixaba de Vitória do Espírito Santo. Eles se encontraram no Rio de Janeiro. Meu pai, depois de ter alguns problemas familiares, resolveu vir para o Rio, como a maioria dos nordestinos faz. E a minha mãe dava aula em fazenda na juventude dela, trabalhou em prefeitura, trabalhou em companhias de cigarro e também tomou uma decisão de vir morar no Rio de Janeiro, veio morar na casa da irmã dela, da minha tia Laía, e os dois se encontraram no Rio de Janeiro, se apaixonaram e dessa paixão nasceu eu e a minha irmã. Bem, eu nasci e cresci num lar de muito amor, existia muita harmonia dentro da nossa vida. Meu pai foi caminhoneiro a maior parte da vida dele. Ele vivia na estrada e às vezes passava muito tempo fora. E a minha mãe, depois de trabalhar em alguns anos aqui no Rio de Janeiro, quando eu nasci, ela também, como muitas mulheres da década dela de vivência, tomou a decisão de sair do trabalho, de abandonar o trabalho e ficar em casa. Então, eu sou filha de um caminhoneiro e uma pessoa que cuidava do lar. Nesse lar, eu sempre recebi muito amor, muita atenção. Nós fomos uma família muito feliz, muito cheia de harmonia. E eu vivi a maior parte do tempo numa criação bastante rígida. Eu não tinha muita folga para nada na minha vida durante a minha infância, especificamente até os meus 9 anos. Eu morava em Olinda, aqui perto de Nilópolis, onde tem a Beija-Flor. Foi lá que eu nasci e vivi até os meus 9 anos. Nós vivíamos também com uma tia minha, tia Carminha, minha querida tia Carminha. Então, eu, na minha infância toda e até na adolescência, era como se eu tivesse duas mães, porque a minha tia Carminha era um pouco de vó, de tia, de mãe e madrinha, porque quando os meus avós morreram, ela, durante uma boa parte da vida, criou o meu pai. Então, eu tinha como se ela fosse a minha avó. Ela era irmã do meu pai, então era minha tia. Como ela me criou desde que eu nasci, ela esteve conosco, morando conosco desde que eu nasci, ela era também um pouco a minha mãe e me batizou, era também a minha madrinha. Então, a minha infância cresceu junto da minha mãe e dessa minha tia Carminha, e depois de 5 anos nasceu a minha irmã. Eu tenho uma irmã 5 anos mais nova do que eu.
Bem, durante toda essa minha infância, eu não tinha muitas regalias, não, porque como meu pai viajava, minha mãe era muito preocupada que nada nos acontecesse, para que meu pai não ficasse preocupado. Então eu vivia dentro de um apartamento, não saía muito para brincar. Eu digo que eu vivia a minha infância de sapato e meia dentro de casa, e por isso talvez eu goste tanto hoje em dia de andar descalça, porque eu adoro andar descalça dentro de casa, adoro pisar na grama, adoro uma grama molhada, aquela relva da manhã, adoro pisar na grama. Talvez fruto de uma infância muito regrada, muito trancada dentro de apartamento, porque foi assim que eu vivi mais ou menos até os meus 9 anos. Eu estudei em escola pública e durante todo o meu período de primário, antigamente nós tínhamos primário, depois admissão, depois o ginasial. Então, todo esse meu período de primário, de primeiro grau, eu estudei em escola pública, em Anchieta. Eu morava em Olinda e estudava em Anchieta. E depois nos mudamos para Campo Grande, aqui na Zona Oeste, e eu fiz 10 anos já aqui em Campo Grande. Então a minha vida tem um pouco de uma linha divisória. Até 9 anos, todas as minhas memórias de Olinda, eu sei que são memórias de até os 9 anos de vida. E a partir desses 9 anos para 10, as minhas memórias já são aqui de Campo Grande, na Zona Oeste. Nessa escola pública que eu estudei em Anchieta, eu tenho ótimas, boas lembranças. Eu tenho uma memória antiga muito boa. Eu lembro de muitas coisas da minha infância, assim, de muito, mas muito primeira infância mesmo. E mais ou menos com 9 anos, eu vim estudar na escola Rainha Vitória, que já era aqui em Campo Grande. E depois passei para Benjamin Franklin, que era uma outra escola também em Campo Grande. Bem, nessa escola primária, que foi dos meus primeiros anos de primário, quando eu fui para o ginasial, eu consegui uma bolsa integral. Tinha um amigo nosso, de família, que trabalhava numa entidade governamental bastante voltada para essas instituições de ensino, e ele conseguiu uma bolsa integral para mim. Eu não podia tirar médias abaixo de 7 em nenhuma matéria, não podia ter segunda chamada, ficar reprovada. Eu precisava passar de ano com boas médias para eu manter essa bolsa, que eu fui estudar em colégio particular. Foi aí que acendeu o primeiro alerta para mim de vida, em termos de perceber que o sucesso que eu precisava ter nos meus estudos dependia de mim. Ninguém poderia fazer a minha parte. Isso foi uma noção assim bem clara, que ficou muito compreensível para mim, que eu não podia esperar que ninguém fizesse a minha parte para eu manter aquilo que era meu. E esse foi um alerta importante, porque muitas vezes a gente esquece de entender que nós devemos ser autorresponsáveis pelas nossas coisas. Isso é um problema que acompanha muita gente até hoje, porque eu atendo muitas pessoas com esse problema. Então eu entendi que da minha dedicação, da minha forma de conquistar as coisas, viriam os meus bons resultados. E também entendi que esse sucesso que eu precisava ter nas médias, na escola, só dependia de mim. Eu entendi nessa época, ainda sem saber o real significado e importância disso, o quanto ser autorresponsável é importante na vida. Porque a maioria das pessoas adora colocar a culpa nos outros por coisas que elas não são capazes de conquistar. Então,
A culpa é do pai, a culpa é da mãe, a culpa é do chefe, a culpa é da empresa. É muito mais fácil colocar a culpa em alguém ou em alguma coisa do que ser responsável pelos nossos resultados. Não, isso não aconteceu porque eu não estudei. Eu tirei nota ruim porque eu não me dediquei. Eu não passei de ano porque eu não me empenhei durante o ano. E os pais precisam dar essa noção de autorresponsabilidade para os filhos, que foi uma coisa que eu aprendi um pouco sozinha e que hoje eu trabalho tanto junto do Universo Teen e do Universo Kids nas atividades que nós fazemos. Bem, na escola me acendeu um segundo alerta quando eu comecei a perceber que eu vencia todas as maratonas que eram estabelecidas na escola. Onde eu estudava, eu tinha alguns professores que nas provas principais de matemática, português, ciências, eles estabeleciam pequenos troféus, como se fossem brinquedos, né? Brinquedos, que para mim era como se fosse troféu, porque eu queria ganhar. E eu saía de casa e falava para minha mãe, hoje eu vou tirar a nota na prova e vou ganhar aquele ioiô, aquela régua, tinha lá o brinquedo que eles colocavam. E a minha mãe, às vezes, até me desencorajava. Falava, não, filha, mas se você não ganhar, não tem problema, não sei o que. Eu falei, não, eu vou ganhar. E eu estudava, me empenhava ao máximo. E na maioria das vezes eu vencia e voltava para casa com aquele brinquedo. Tão orgulhosa, tão, sabe, empoderada de saber que eu consegui, que eu conquistei. E isso foi um segundo alerta que acendeu para mim. Em relação a aqueles troféus em forma de brinquedo, era como se fosse uma coisa que eu estabeleci como objetivo e que eu consegui realizar. E por isso, hoje, eu insisto tanto com as pessoas no passo a passo, no caminho de como é possível você realizar objetivos, que é diferente de ter sonhos, que é diferente de ter desejos, porque isso é uma coisa vaga e o objetivo realizável, ele obedece a um processo, obedece a um método, ele tem um passo a passo, que a gente sempre fala nos nossos treinamentos, que faz você chegar a conquistar aquilo que você deseja. Então, nessa época já de escola, eu entendi muito bem isso. Primeiro, lá na parte da bolsa de estudo, que o sucesso dependia de mim. As minhas notas eram a minha garantia de permanecer com aquela certificação de bolsa, estudando num colégio que me dava algumas coisas além do que a escola primária me deu, embora eu tenha muito orgulho de ter estudado em escola pública, num tempo em que o ensino tinha uma capacitação muito boa. Bem, eu nunca repeti de ano e fiz poucas provas no final do ano, porque quando você chegava no final do ano com média suficiente para passar, a gente chamava naquela época de passar direto, né? Você não fazia a prova final, você conseguia suas médias dentro daquelas notas até o final do período letivo, mas que não precisava fazer prova final. E eu poucas vezes fiz. Algumas vezes fiz assim, matemática, em química, que eram matérias que eu tinha um pouco mais de dificuldade. Eu sempre tive muita facilidade em área de humanas, em letras, em ciências, em história, em geografia, eram matérias que eu gostava muito, mas matemática, física, química, não era uma coisa que me agradava muito. Depois eu comecei a trabalhar muito cedo, porque eu queria coisas que o meu pai não podia me dar, minha mãe não podia me dar. Eu tive um período de infância e adolescência muito restrito. Não nos faltava nada, mas também não tinha nada que sobrava para fazer aqueles mimos de querer um vestido, uma bolsa, alguma coisa fora do básico, do necessário. Eu nunca tive.
Meu pai era motorista de caminhão, o que ele ganhava era basicamente para o sustento da casa, das duas filhas e dessa tia que morava conosco, que era irmã dele. Ela era solteira e quando ele casou, ele chamou ela para morar conosco. Então eram basicamente 5 pessoas que dependia só do meu pai, porque a minha mãe não trabalhava, e eu queria comprar as minhas coisas, maquiagem, sapato, aquelas coisas que adolescente gosta. E como eu não tinha dinheiro, eu tinha muita vontade de trabalhar. Só que eu era bem nova ainda, eu tinha 14 anos, mas eu queria de todo jeito trabalhar. E perto de onde eu morava tinha uma instituição beneficente que se chamava Centro para Melhoramento de Vila Nova e Adjacências. O que que era? Era um prédio onde funcionaria médico, dentista, escola, atendimento de bairro, atendimento para aquelas pessoas que moravam no bairro e nas adjacências. E a estrutura que montou essa organização, que na época era o senhor Juvenal Cravo, que era o presidente, ele recrutou algumas meninas para fazer um tipo de agenciamento de sócios pelo bairro. Aquela coisa de sair mesmo na rua, com as fichinhas, com caderninho, com todo um passo a passo de coisas que você deveria divulgar daquela instituição, que seria benefício para os residentes daquele bairro. E eles falaram que as pessoas que melhor se destacassem nessa tarefa seriam as primeiras contratadas nessa entidade para trabalhar na secretaria da escola, na parte de médico, de dentista, de supletivo, que teria também à noite. É claro que eu me candidatei, é claro que eu quis participar, e é claro que, como sempre eu percebi que o valor do que eu poderia conquistar só dependia de mim, eu me empenhei da melhor forma possível. Então eu nunca tive muita dificuldade para falar, nunca tive muita dificuldade para conversar com as pessoas. Eu gosto dessa situação de abordar as pessoas e conversar e falar. E eu fazia o meu papel e eu comecei a me dar bem, comecei a fazer vários sócios. E quando chegava no final do dia, aquelas fichas preenchidas de associados eram exatamente como aqueles brinquedos que eu ganhava na parte da escola e como as notas que eu tirava que me mantinha conservando a minha bolsa de estudo. Era como se fosse troféu. Eu comecei a perceber cedo que era muito gostoso você ter o resultado de um trabalho que você fazia com dedicação. Então eu estudava e tirava boas notas, eu me dedicava muito para fazer boas provas e ganhava as maratonas. Eu me dedicava muito a esse meu primeiro trabalho e eu começava a ter bom resultado naquele tipo de abordagem que eu fazia com as pessoas, porque você imagina, eu tinha uns 14, 15 anos na época, tinha 15 anos já, e eu tinha que conversar com pessoas estranhas, tinha que bater lá no portão, sabe assim, igual... Eu tinha que fazer a pessoa atender, me dar atenção. Eu uso com muita habilidade nos treinamentos de estabelecer a relação ganha-ganha, né? O que eu quero passar